projetadas as obras de drenagem para atender ou pôr um fim num problema grave de inundações que acontecia na área central. Isso fez com que um canal fosse aberto para levar água da região central da cidade para o curso do rio Tietê. Esse canal foi feito de tal maneira, e um projeto de desenvolvimento urbano da cidade, de tal maneira, que fez com que as pessoas fossem projetadas para suas margens, fazendo com que a qualidade de vida dessas pessoas ficasse comprometida pela existência desse canal. E nós sabemos as enormes dificuldades que as pessoas que moram nessa região sofrem. E por isso, desde o início do governo, nós começamos a buscar soluções, inclusive autorização ambiental, para que nós pudéssemos fazer as intervenções necessárias. Fomos ao PAC buscar recursos do governo federal, fomos ao governo do estado buscar recursos para fazer essa obra. E agora tivemos a autorização para que pudéssemos então firmar um convênio com a Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, como contrapartida de recursos públicos pelo contrato que assinamos de 30 anos com a Sabesp para a gestão dos serviços de administração pública. Mas nós criamos um conselho de saneamento e fizemos da participação neste conselho um mecanismo de tomada de decisões sobre aquilo que nós queremos do futuro do saneamento ambiental aqui na nossa cidade. Eu tenho aqui em mãos um documento que oficializa uma obra que nós queremos começar ainda neste semestre. Queremos licitar esta obra muito em breve, ainda neste semestre, para que nós possamos transformar de maneira decisiva essa região. Então são recursos na ordem de quase 19 milhões de reais que nós vamos investir em rede de drenagem, em pavimentação de ruas remanescentes, em paisagismo que vai transformar essa região num lugar bonito e, sobretudo, aprazível àqueles que visitam este lugar, do ponto de vista do saneamento, saudável para aquelas pessoas que moram lá. Então nós vamos agora começar também essa obra importante para as melhorias necessárias para essa região. O fruto de tudo isso, Sônia, será, portanto, uma complementação de esforços. E tudo isso vai permitir que pela primeira vez a população desta região possa usufruir dos benefícios do investimento público em favor dela mesma. E dessa maneira nós vamos mudando a paisagem aqui da nossa cidade e transformando esse lugar num lugar de maior interesse de todo mundo. E para terminar, eu quero dizer aqui a vocês o seguinte, que eu estou agora há 8 meses de deixar de ser prefeito da cidade de Suzano. Eu então, nesse período, vamos liderar a construção das nossas últimas realizações, que vão se somar a tudo que fizemos e consolidar uma visão de cidade. E sinceramente, ao longo desse período, cumpri uma das missões mais importantes que alguém pode ter na vida. Porque governar uma cidade significa tomar decisões. Governar uma cidade significa contrariar interesses. Governar uma cidade significa priorizar o interesse, afinal, de quem é o maior interessado, que é aquela fatia majoritária de gente que com o seu trabalho constrói o espaço em que vive. Administrar uma cidade significa representar sonhos e também promover algum grau de frustração. Mas governar uma cidade é o que há de melhor que alguém pode fazer pelo seu semelhante. E nesses anos todos, com toda dificuldade, com todos os enfrentamentos, com tudo aquilo que às vezes se coloca na nossa frente, nós estamos alcançando todo esse nosso intento e nós estamos conseguindo
mudar de fato a feição desse lugar. Então, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, ao olharem para o futuro, não se esqueçam de reconhecer no presente o que fizemos para consertar o passado. Mas, sobretudo, não esqueçam que uma cidade não é um lugar de alguém que manda nela, mas um lugar de todos aqueles que são, afinal de contas, os seus proprietários. Não no sentido da palavra propriedade como um pertence de alguém, mas como pertencimento de um povo. Por isso, vamos seguir adiante naquilo que a gente entende como necessário diante do futuro. E eu me despeço fortalecido pela força que recebo das pessoas da minha cidade. E é assim que me sinto reconhecido pelo trabalho que vimos fazendo e estamos fazendo ao longo desse período. Essa escola recebeu recentemente uma denominação assegurada pela Câmara de Suzano. O projeto foi aprovado esta semana, ele ainda não foi sancionado, não foi levado ainda ao gabinete, mas assim que for sancionada a lei, nós vamos entronizar a placa para prestar uma homenagem, e faremos isso no momento oportuno, já que o projeto foi votado sem que a prefeitura fosse comunicada para que pudesse já providenciar a placa, mas nós vamos providenciar a placa e fazer a homenagem devida a quem vai perpetuar no seu nome a presença de alguém desta comunidade na fachada e no significado dessa escola. Muito obrigado a vocês que vieram conosco compartilhar desta manhã ensolarada, em um dia em que inauguramos mais uma creche. Sejam felizes os educadores que vão trabalhar aqui dentro, e saibam vocês que as crianças que estarão diante de vocês são aquilo que nós temos de mais importante, porque são aquilo que nós temos que nos dá maior alegria. A Maria Clara da Sônia é também a minha Maria Clara. São meninas diferentes, de lugares diferentes, mas que vivem no mesmo tempo. E é para essas Marias, para esses Josés, para essas crianças que a gente dedica aquilo que a gente tem de melhor. E espero que essas crianças possam no futuro se orgulhar dessa geração que lutou para garanti-lo perante todos. Mas que nenhuma criança esqueça que essa obra foi erguida pela decisão política de uma comunidade, pela decisão política de um prefeito e de uma equipe, mas ela se materializou das mãos dos trabalhadores que colocaram tijolo sobre tijolo. E são esses trabalhadores que vão ter os seus filhos aqui estudando, são esses trabalhadores que materializam os nossos sonhos. Vivam as crianças, vivam os trabalhadores, viva o povo da nossa cidade.